Boa, muito boa, Adriano Bertin para mais um vídeo do Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Hoje vamos falar de Lukaku e Inter Milano. E por que vamos falar? Se o campeonato italiano está pausado, né? Fez a pausa antes do Natal, retornando só em 2022 aí, ao contrário de Premier League, que seguiu jogando, jogos na Espanha e em outros países também. O campeonato italiano parou, mas as aspas do Lukaku em entrevista à Sky Sports italiana fizeram a gente retornar antes da rodada número 20 aí do Campeonato Italiano, a primeira programação de 2022. E por quê? Nessas aspas, nessas entrevistas, se você não viu, veja, Lukaku disse coisas que pegaram mal para ele, para o Chelsea, para a Inter, para a torcida da Inter. Todo mundo ficou descontente com o que foi publicado. Resumidamente, é importante, né, ver todo o conteúdo, mas os fragmentos mais importantes são: ele se arrependeu de sair da Inter e da maneira como saiu da Inter, e acima disso demonstrou a vontade de retornar para a Inter, e não só no final da carreira, mas retornar em condições de ajudar o time a ser campeão. Mais pimenta ainda nessas declarações, ele chegou a falar do Chelsea, que as coisas não estão funcionando com o treinador e tudo mais. Enfim, como eu disse, pegou mal para ele e para todo mundo. Até, inclusive, a Curva Nord, né, uma das torcidas organizadas aí da Inter, soltou uma faixa, estampou uma faixa dizendo que não importa quem vai embora durante a chuva, importa quem fica durante a tempestade. Tchau, Lukaku. Enfim, mais uma evidência de que as coisas não foram bem recebidas por ninguém depois dessa entrevista. E aí eu não sei com que expectativa você chegou aqui para consumir esse conteúdo, mas eu adianto que nas nossas lives, Fonte de Cálcio, nosso podcast do Golazzo, a gente sempre coloca aquelas observações sobre o Lukaku. Primeiro, enquanto jogador, eu não considero ele um matador, ao contrário de muita gente, possivelmente você, mas eu não considero, eu acho que ele desempenha um papel muito melhor construindo a jogada, puxando contra-ataque, trombando, servindo companheiros, do que sendo aquele cara que empurra para a bola. Teve situações bem específicas que eu acho que ele decepcionou, final de Europa League, pela Bélgica, pela Inter. Acho que ele não é esse cara, não é esse o motivo que eu não gosto dele, mas acho uma observação importante. Nossa, o cara fez 24 gols na temporada que a Inter ganhou o título do Campeonato Italiano. Tudo bem, mas a gente cai naquela questão que eu já falei em alguns vídeos do Golazzo, no nosso podcast a gente reforça também, que é a qualidade. A qualidade do Campeonato Italiano é muito abaixo do que outras, assim, comparar com a Premier League é um erro gigantesco, assim. A gente vê em confrontos de Champions League, de Europa League, o tamanho da disparidade entre um time de topo de tabela, Milan, por exemplo, e um time de topo de tabela da Premier League, Liverpool, como que as coisas acontecem, assim. Então, tem essa e pega muito bem. A gente lembra como o Lukaku sofreu na Premier League, né? Acho que no Everton ele foi muito bem. Depois Chelsea, Manchester United, enfim. As coisas não funcionaram no futebol mais pegado, de maior qualidade. Eu até internamente nos bastidores do Golazzo eu falava, bom, daqui a um aninho ele tá voltando para a Inter, porque o lugar dele brilhar dessa maneira é no Campeonato Italiano ou outras ligas do mesmo nível, porque em Premier League as coisas complicam. Porém, não é esse o meu problema com o Lukaku. O meu problema com o Lukaku é exatamente o que ele fez agora, falar. O jeito que ele se comunica, o jeito que ele se comporta com as adversidades, que no fundo nem são adversidades, acaba atrapalhando ele até mesmo em campo. Então, se a gente para pensar, eu tenho um sério problema com jogadores que pegam um balde de elogios e viram na própria cabeça. Então, olha como eu sou muito bom. Ibrahimovic faz isso o tempo todo. O Lukaku também se tornou especialista em fazer isso, e por isso que acho que ele acaba atraindo até esse tipo de críticas. Então, ele joga holofotes nele mesmo, aí obriga os outros a analisarem, e aqueles que analisam de maneira sóbria vê, putz, aqui ele erra, aqui ele pode melhorar, aqui não. E ele não está disposto a lidar com esse tipo de crítica. Mas antes das críticas, ele joga esse balde de elogios nele, ele já chegou a marcar o perfil da EA, que faz o jogo do FIFA, e criticar que a nota dele estava um desrespeito, estava um absurdo. Eu sou mais rápido que isso, eu sou mais forte que isso. Sim, um cara que claramente se preocupa com a opinião alheia, e me incomoda profundamente no âmbito pessoal, mas especialmente no futebol.
Outro caso também, ele já chegou e falou, eu tô entre os 5 melhores atacantes do mundo. E isso quando ele estava jogando pela Inter no Campeonato Italiano. No Campeonato Italiano, acho que dá até para dizer, tá, beleza, põe o Lautaro aí, Immobile estava com mais gol que ele na época, Cristiano Ronaldo também estava lá, pega esses bomber assim e dá uma boa briga, mas se você coloca a Premier League, coloca, sabe, Lewandowski na parada, o Agüero também estava jogando na época, já complica, então fica difícil gostar. Eu pelo menos tenho problemas em gostar de um personagem desse tipo. E aí para mim, para amarrar assim definitivamente, e eu cheguei à conclusão assim, fazendo uma alusão para mim mesmo, que agora eu divulgo nesse vídeo aqui do Golazzo, que o Dzeko chegou de graça para a Inter. Então é um cara que estava lá encostado na Roma, né? Fazia ali o seu trabalho na Roma, dá pra falar que ele jogava bem, mas fazia ali e chegou de graça na Inter, indo muito bem, assim. Então, funcionando bem para a Inter. Sente falta do Lukaku um pouco, o esquema mudou e tudo mais, mas assim, as coisas estão indo bem. O Dzeko é um cara muito bom, acho difícil alguém dizer o contrário. É um cara que, acho que, se eu não me engano, tem mais de 50 gols em Bundesliga, Premier League e Campeonato Italiano. Então, falar que um cara desse é ruim é demais. Mas é uma coisa que falar que o Lukaku é ruim. Não é. Agora, se o Dzeko chegar hoje e fala assim, eu estou entre os 5 melhores atacantes do mundo, você vai concordar com isso? Dificilmente. Eu, com certeza, não ia concordar e seguramente faria um vídeo sobre isso, porque não dá. Um cara que ajuda, um cara muito bom, faz ali os seus gols, colabora com gols responsáveis por vitórias, mas não está entre os 5 maiores jogadores. E aí que está o pulo do gato para mim. O Lukaku está nesse nível. Está no nível do Dzeko? Talvez esteja um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas assim, é aquele cara que faz o seu trabalho, faz os seus 50 gols em mais de um campeonato e bico calado, deixa o futebol falar por ele. Então o cara não pode falar? Eu acho que tem que falar. Só que tem a diferença daquele cara que fala, entrega na mesma proporção, e o cara que fala e fala. Pega o Cristiano Ronaldo, eu também não gosto desse papo dele, faz o gol, coça aqui o queixo, sinalizando que ele é o GOAT, né, que ele é o melhor de todos os tempos, e ele fala visivelmente, dá um like no comentário que fala que o prêmio pro Messi foi roubado. É ridículo isso, é ridículo. Só que assim, é um cara que fala numa proporção e entrega na mesma proporção. E eu não vejo o Lukaku fazendo isso. E acho que ele errou de novo, falando, dando uma entrevista completamente atrapalhada. E sinceramente, acaba reforçando tudo isso que eu trouxe aqui de análise dele. Um cara bom, não está entre os 5 melhores atacantes do mundo, na minha opinião. Deveria voltar sim para o campeonato italiano. Acho que com ele na Inter acabou sendo bom para ele, bom para a Inter também, e eu acho que é o nível ideal para ele. Acho que em Premier League o nível é um pouco mais pesado, aliás, é definitivamente mais pesado, mais difícil, exige mais de habilidade, de força física, mas tem outra coisa também que na Itália ele encontrou e lá não, que acho que esse calor quase brasileiro, o tratamento que o torcedor italiano, a imprensa e tudo mais dão aos jogadores assim, é bem diferente da Premier League. Talvez ele esteja sentindo falta e por isso que falou isso. Nesse sentido, eu acho que assim, jogador profissional, toma sua decisão, vai para lá, não vai para cá, não tem problema nenhum em sim indo para Toronto aí agora, beleza, mas tem que lidar com as consequências. Parece que o Lukaku não lidou muito bem aí com as consequências e agora é o que tem para hoje. Não sei se ele volta para a Inter na temporada que vem, esse clima não tá tão bom, acho que a Inter acabaria aceitando, mas um dos motivos que fez ele sair foi dinheiro, né? Não ele querendo mais dinheiro, talvez, mas a Inter precisando de dinheiro. Será que tem condições agora de pegar um cara que o Chelsea vai liberar de graça? Óbvio que não, né? Então tem esse problema. E aproveitei todo esse imbróglio aí para trazer essa análise do carro que eu já tinha apresentado no nosso podcast, mas agora nesse vídeo fique à vontade aí para combater com argumentos aí, traz se você acha que o Lukaku é superestimado do jeito que eu descrevi aqui, ou eu fui muito duro. Na verdade ele realmente é brilhante e faz falta na Inter, vai se recuperar no Chelsea. O que você acha? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.